Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Deus abençoe o nosso dia. Boa tarde para aqueles que vão ver mais tarde e boa noite também. O importante é a gente estar refletindo na palavra do Senhor, nos alimentando, porque esse é o melhor alimento, tá bom? Amados, eu vou compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor que se encontra em 2 Samuel 9. Sim, aqui o título é A Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Sim, amados, Mefibosete, sim, sabe? Aquela criança mimada, para quem é mãe, pai, para quem é vó, então, vó, né, vovô, sabe como é o mimo, né? Quando a gente tem ali aquela criança, eu tenho 5 netos, amo demais os meus netos, se eu pudesse eu ficava ali paparicando mesmo. E Mefibosete era esse menino, neto de rei, né? Filho de um príncipe. Imagina como ele era paparicado, tinha tudo nas suas mãos. Chorava um pouquinho, babá estava ali. Os avós, todo mundo com aquela preocupação, com aquele mimo todo, né? Aquele mimo todo para aquela criança. Porém, a tempestade chegou. Chegou a tribulação na vida daquela família. A guerra chegou. Sim, chegou a guerra. E ali, o vovô, que mimava, que dava de tudo, foi morto. O pai, que era a sua inspiração, que era o orgulho do teu filho, certamente, porque os filhos se espelham nos pais, foi morto. E aconteceu um grande reboliço. E a tribulação chegou até aquele menino. Sim, diz a palavra que ele sofreu um acidente correndo e ficou aleijado de ambas as pernas. Sim, ficou coxo, né? Que dizem. E a sua babá pegou ele correndo e escondeu, porque senão matariam ele também. E para onde iria uma serva? Foi para Lodebar. Lodebar. Vamos dizer nos dias de hoje, foi ali para aquela comunidade bem pobre, onde só tinha as pessoas humildes. Sim, aquele que era todo mimadinho, que tinha tudo na sua vida, estava lá na sua mansão, no seu conforto, comendo do bom e do melhor. Teve que sair com dor, né? Com dor, às pressas, para uma comunidade pobre, para um lugar sujo, sim, sujo. Porque quando chegou ali, a pessoa que acolheu teve que escondê-lo para que ele não fosse morto. Aonde Miriam que escondeu? No porão. Jogou ele lá no porão, escondido, no assoalho, né? E ali aquele menino ficou sozinho, com medo, com dor, num lugar escuro, onde ele teve que fazer as suas necessidades ali mesmo. Não tinha babá, não tinha vovô, não tinha as servas e os servos que ele chorava, estava ali para poder servi-lo, para poder mimá-lo. Não tinha ninguém para brincar com ele, não tinha ninguém para rir com ele, não tinha ninguém para chorar com ele. Sim, ele chorou sozinho, ele sentiu as suas dores sozinho. Sim, e aquele menino foi ficando ali. Só mandavam um alimento para ele, deixava lá. Se vira, criança, porque ele tinha que ficar escondido. Sim. Amados, pensa que desespero para uma criança. Às vezes, nós nos comportamos no meio da nossa luta como essa criança, mimada, chorando, se sentindo abandonado, porque certamente ele se sentiu abandonado. Certamente ele gritava: vovô, vovó, papai, mamãe, cadê vocês? Chamava os amos, chamava assim, chamava os empregados, os servos, né?
chamava todos, mas ninguém estava ali para servi-lo, ninguém estava ali para cuidar daquela criança. E o tempo foi passando, e a provação ali continuava, e aquele menino naquele local, sujo, às escondidas, foi crescendo. Certamente, ele saiu depois de um tempo, porque ele teve filhos, diz a palavra. Então, na época, amados, o aleijado tinha que mendigar, né? Saía pelas ruas a pedir. Sim, mas o tempo foi passando, aquele homem cresceu, aquele menino cresceu, se formou um homem, teve sua família, porque aqui diz que ele teve um filho. Certamente ele achou que o Senhor tinha esquecido dele, o Senhor me abandonou. E deve ter ouvido muito isso. Ei, cadê teu Deus? Você foi abandonado, você é órfão. Mas Dona Miriam está aqui hoje para te dizer que você não está órfã. Você tem um pai zeloso. Sim, está passando por necessidade, por tribulações. Uma nuvem negra, densa, está pairando sobre a sua cabeça. Está se achando desprotegido? Não tem ninguém para te acolher? Não tem ninguém para te ajudar? Mas você está sendo alimentado, você está vivendo? Tá? Mesmo que seja a pão e a água, mesmo que seja só, é necessário. Lodebar foi necessário na vida de Mefibosete. Porque se ele tivesse continuado lá, sabe o que ia acontecer? Ele ia ser morto também. Sim. Lodebar, muitas vezes, é necessário na nossa vida para que possamos crescer, aprender a dar valor ao que temos. Sim, porque tem pessoas que têm de tudo e não dá valor ao sacrifício dos pais, porque os pais trabalham para dar de tudo. De repente a pessoa cresce, os pais morrem e ela desfaz de tudo porque não dá um pingo de valor. Não foi do seu suor. Lodebar, muitas vezes, é necessário na vida do ser humano. Está passando por tribulações, está passando por momentos difíceis. Ei, aprenda, tira proveito. O Senhor não dá nada que nós não aguentamos. Mefibosete aguentou, ele suportou a dor, ele suportou a solidão, suportou comer mal, morar mal, suportou frio, suportou calor, suportou mendigar, suportou trabalhar ali numa coisa pesada. Ele suportou todas as coisas. Mas no tempo determinado por Deus, quando o Senhor olhou, este é o tempo. Mefibosete já está preparado, sim, para sentar à mesa do rei. O Senhor trouxe à memória a Davi tudo aquelas coisas. E ele perguntou ao teu servo: existe alguém da família de Jonatas que eu possa abençoar, que eu possa cuidar, que eu possa restituir? Sim, amados. E Ziba, né, que era empregado de Saul, disse sim, que existia. E quando ele falou assim, desprezando, né, Mefibosete, porque, ó, tem um aleijadinho lá, tem aquele desprezado lá na favela. Tem. E o Senhor usou Davi, mandou aquele servo ir lá em Lodebar, lá na miséria, lá no lugar de desprezo, lá no lugar de pessoas rejeitadas, de pessoas sofridas. O Senhor mandou. O servo ia até lá e resgatou Mefibosete. Davi mandou que os servos lavassem ele, colocassem vestes novas e
ele foi convidado a sentar-se à mesa do rei. Ali, amados, o Davi falou, o rei Davi, aqui estamos falando do rei Davi, ele deu honra a Mefibosete. Ele devolveu a ele tudo que pertencia aos avós, ao seu pai. Ele foi tratado como os príncipes. Sim, ele foi tratado como os príncipes. E o teu filho, sim, aquele que foi gerado lá na miséria, na pobreza, teve uma vida de príncipe. Porque todos os empregados, o empregado, né, que estava lá cuidando da terra, cuidando das coisas de Saul, e os seus filhos e a sua esposa, todos eles serviram a Mefibosete. Sim, todos eles serviram aos seus filhos, na verdade, ao seu filho. O seu filho pôde ser mimado, pôde comer do bom e do melhor. Sabe por quê? Porque Mefibosete passou aquele pedaço. Passou pela nuvem, passou pela luta, passou pela tribulação, mas ele venceu, porque ele ficou ali vivo, porque o Senhor preservou a sua vida, porque o Senhor enviou ele lá para Lodebar, para passar aquele momento difícil. Sim, passou, mas o Senhor não se esqueceu dele. Ele estava, respirando, ele estava se alimentando, mesmo chorando, resmungando, porque comia do bom e do melhor, de repente estava comendo um pãozinho seco com água. O Senhor estava sustentando Mefibosete. Então, o que eu quero falar com você? Tá passando por provações, por momentos difíceis? Tá em Lodebar? Ei, creia num Deus vivo. Você está passando, mas o Senhor está contigo. O Senhor, ele não se esqueceu de você. Ele está te moldando. Ele está te preparando para o momento certo te tirar de Lodebar e te colocar à mesa do rei e restituir a você tudo aquilo que o inimigo lhe tirou. Porém, é necessário que você passe por Lodebar. É necessário que você passe por este momento. O Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor está te livrando. Porque o Senhor livrou Mefibosete da morte quando enviou ele para lá. Reflita nessa palavra. Deus, ele é contigo. Deus te ama. E se você está aí, ei, para de murmurar. Se entrega, se derrama na presença do Senhor, porque ele está cuidando. O Senhor, ele não esqueceu de você. No momento certo, você será convidado a sentar na mesa do rei. No momento certo, você vai comer do bom e do melhor. No momento certo, quando você estiver preparado, a sua família será tratado com toda a regalia de filhos do rei, de príncipes e princesas. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Seja muito abençoado e beijos no coração. Reflita, 2 Samuel 9. Deus te abençoe em nome de Jesus.